gente na sala, mas tem alguém que ainda não me mostrou a atividade de programa de saúde? Tem pouca gente aí, só tem Vitória, 2, 3, 4, 5, só temos 6 alunos. Cadê esse povo, gente? Tá dormindo hoje? Eu só vou poder esperar até amanhã, tá? Porque eu vou começar a somar as notas de vocês, a nota da prova, a nota do simulado da FTD e a nota dessa atividade de programa de saúde para tirar a média, para a tia Beth fazer o boletim de vocês. E ela quer que a gente entregue o diário semana que vem. Então, só vou poder esperar até amanhã. Quem não entregou, vai ficar sem nota. Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui qual é a página. Página 202 e 203. Coloquem aí nas duas páginas juntas, porque é uma figura que a gente vai analisar aí. Aquela introdução do capítulo. Duzentos e 2 e 203. Nós temos, ó, uma foto. Deixa eu só colocar aqui para eu conseguir me ver melhor. Nós temos uma foto, ó, ocupando as duas páginas, tá? É uma foto do planeta Terra. Só que esse planeta Terra, ó, na página 203, no cantinho da página 203, a gente tem um pedaço de uma sonda espacial aparecendo aqui, ó. Pedaço aqui. Né? Aqui é uma sonda espacial coletando imagens do nosso planeta, tá? Aí eu pergunto a vocês, ó, o nosso planeta ele está sendo mostrado aí em algumas partes, tá cheio de pontinho brilhante, tá? Como o nosso tema do capítulo 10 é energia elétrica, o que vocês acham que esses pontinhos brilhantes estão querendo representar para a gente aí, já que a gente vai falar sobre energia elétrica? O que vocês acham que são esses pontinhos brilhantes no nosso planeta? Está querendo mostrar o quê? Representar o quê? Ninguém sabe ou vocês estão escrevendo no chat? Está vendo a página 202 e 203? Tem a foto aí do planeta Terra. Aí, do lado, na 203, tem a foto de uma sonda espacial. Está mostrando só um pedaço da sonda espacial. E aí tem um monte de pontinho brilhante aí no planeta. O que está querendo representar esses pontinhos brilhantes, já que o tema da nossa aula de hoje, o capítulo vai falar sobre energia elétrica. O que vocês acham? Cada lugar onde tem eletricidade? Muito bem. Como se fossem as luzes, né? Ou locais onde tem eletricidade, tá? Então, vamos imaginar que fosse aí uma cidade, né? E que cada pontinho desse aí de luz, pontinho brilhante, seria uma forma de eletricidade, tá? No caso aí de uma lâmpada, né? Que tá aceso aí. Muito bem. Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 10. No capítulo 9, a gente começou a falar sobre eletricidade, que foi o último capítulo do módulo 3. Aí, depois que a gente falou um pouquinho sobre eletricidade, o capítulo começou a mostrar para a gente os tipos de energia,
né? Então, a gente viu a energia solar, a energia eólica, a energia elétrica, a energia de biomassa, a energia do hidrogênio, a gente viu diversos tipos de energia. Agora, no capítulo 10, a gente só vai falar exclusivamente da energia elétrica, de todas aquelas que a gente viu, ele vai só comentar agora no capítulo 10, vai se aprofundar melhor nesse capítulo só sobre a energia elétrica. Por quê? Porque de todas aquelas energias que a gente estudou, que foram 7 tipos de energia, a mais utilizada pelos seres humanos é a energia elétrica, tá? Então, nós vamos... já falamos um pouquinho sobre isso, de componentes que tem, né, de elementos, de aparelhos que tem na nossa casa, que precisam da energia elétrica para funcionar, mas nós vamos ver também que existem outros dispositivos, outros geradores que podem gerar esse tipo de energia, a energia elétrica, tá? Bom, então vamos lá, na página 204, coloquem lá na 204. Aí a gente tem aí, ó, uma figura, né, uma foto de um rapaz no sofá com um controle remoto na mão e assistindo, acho que uma partida de futebol, né, porque a tela tá quase toda verde aí, eu acho que isso é um campo de futebol. Então, ele está assistindo uma partida de futebol. Então, só nessa imagem aí, ó, a gente consegue perceber vários aparelhos que precisam de energia para funcionar. Temos aí a televisão, aí do lado da televisão a gente tem um abajur, né? Ele não está ligado, mas ele poderia estar ligado. E a gente também tem na mão dessa pessoa aí o controle remoto, que ele não está ligado na tomada, mas ele tem um sistema de gerador de energia dentro dele, que são as pilhas, tá? Então, as pilhas também vão gerar energia. Então, só aí, olhando rápido nessa figura, a gente já consegue encontrar 3 situações aí que precisam e que fornecem algum tipo de energia. Aí o livro coloca para a gente pensar lá no número 1, ó. No seu dia a dia, que tipo de atividade depende da energia elétrica para ser realizada? E como seria seu dia sem energia elétrica? Na terça-feira, a gente teve uma amostra, né, disso. Várias pessoas ficaram sem energia na madrugada de terça-feira. Começou aquele temporal, aquela ventania toda, e aí foi um desespero, todo mundo no escuro, porque faltou luz em várias ruas daqui do nosso bairro, tanto no Porto Novo, quanto no Paraíso, né? Só um instantinho, gente. Então, nós passamos um pouquinho de sufoco com relação a essa utilização, né, da energia elétrica. A gente já está tão acostumado a utilizar a energia elétrica que, quando falta, a gente fica meio perdido. Eu, por exemplo, eu acordei, não, eu nem dormi, né? Faltou luz na minha casa 2h30 da manhã, aí eu não consegui dormir, porque fiquei preocupada com aquela ventania, que no meu condomínio aqui foi um horror, caiu janela, quebrou tudo, amassou carro, foi um desespero. E aí eu fiquei nervosa, querendo que amanhecesse logo o dia, para poder ver se estava tudo inteiro, né? Se não tinha quebrado nenhuma janela minha, porque tudo no escuro não dava nem para ver. E aí eu estava sem luz ainda. Aí, quando deu 6 horas da manhã, eu comecei a me arrumar e fui correndo para a escola, porque eu precisava saber se na escola tinha luz para poder dar aula, né? E assim eu fiz, aí consegui. Cheguei lá na escola, tinha energia lá, aí lá tudo funcionou normalmente. Aí dei aula de lá. Mas, assim,
muitos alunos não conseguiram, né, assistir às aulas, as turmas estavam, igual tá aí agora vocês, um pouquinho aluno, porque muita gente estava sem energia elétrica, muita gente estava sem internet, né, porque a gente também, agora, além de precisar da energia elétrica, a gente ainda precisa da internet também, então muita gente também estava sem internet, aí, conclusão, os alunos não conseguiram assistir. Mas, assim, no dia a dia de vocês, o que vocês observam no dia a dia de vocês, que vocês precisam, vocês dependem dessa energia elétrica, e como que vocês ficariam no dia se faltasse essa energia elétrica? Em que situação no dia a dia de vocês, vocês utilizam a energia elétrica? Agora mesmo vocês estão utilizando algumas coisas, né? Isso, para usar a internet, né? Porque se a gente tiver num Wi-Fi, precisa de um roteador, de um modem, e ele é ligado na eletricidade, muito bem. Para ver televisão, muito bem, também. Eu, no momento aqui, eu estou usando 3. Eu estou usando o meu computador, que ele está ligado na tomada, por causa da bateria. Eu estou usando o ventilador e estou usando uma lâmpada. Nesse exato momento, eu estou usando 3 coisas que precisam da eletricidade. A Amanda colocou o celular, muito bem também. Agora, se faltasse essa energia elétrica, se vocês ficassem sem energia elétrica durante um dia inteiro, quais são as possibilidades, o que vocês conseguiriam fazer, né, para ocupar o tempo de vocês, já que não teria a televisão, não teria a internet? O que vocês poderiam fazer para ocupar o tempo de vocês sem essa energia? Hoje em dia, a gente quase não pensa nisso, né? Porque a gente é movido à energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, a gente não consegue fazer nada. Parece que a gente não consegue viver. Mas o que? Dormir, ó. A Isabelle botou dormir. Dormir é uma boa opção. Não nesse calor, né? Mas é uma boa opção. Se não tiver calor, dá para dormir. A Amanda colocou ler um livro. Isso, dá para passar o tempo também. Se tiver de dia também, né? À noite já não teria como ler o livro, que a gente precisa da luz, desenhar, isso aí, isso aí. Muito bem. Só que hoje em dia, foi o que eu falei, né? Quando falta luz, às vezes, piscou a luz, a gente já fala, não falta luz não. Porque a gente, várias situações do nosso dia estão condicionados a ter a energia, né? Então, a gente já fica doido quando a gente não tem a energia para suprir as nossas necessidades diárias, principalmente agora, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa assistir essas aulas assim à distância. Então, a gente precisa de energia, precisa de internet, e se não funciona, a gente fica meio perdido. Bom, muito bem. O estudo, né, relacionado a essa área de energia elétrica é chamado de eletrodinâmica, tá? É o estudo relacionado a esse tipo de energia que a gente tanto precisa. Então, debaixo dessa foto desse menino assistindo futebol, tem a definição de eletrodinâmica. Vamos marcar aí. Quem tiver um marca-texto, ó. O meu eu marquei com marca-texto. Se vocês tiverem marca-texto, marquem um de vocês. Se não tiver, marquem com um lápis. Tá?
O estudo das cargas elétricas em movimento e dos efeitos gerados por esse movimento ordenado é chamado de eletromagnético, ó, eletrodinâmica. A gente vai ver uma parte também que tem a ver com o magnetismo. E aí, nós temos aí uma outra foto mostrando várias pessoas no celular, né, querendo mostrar para a gente que alguns equipamentos precisam de geradores de energia que são chamados de baterias ou pilhas, tá? Alguns desses geradores, como é a bateria do celular, que está querendo mostrar aí na foto, conseguem pegar uma recarga, que é o que a gente faz todo dia. A gente coloca o nosso celular para carregar, tá? Essa bateria, ela é uma bateria recarregável. Tem um carregador, tem um fio, a gente coloca na tomada e a energia elétrica passa por aquele fio ali, conduz a eletricidade por aquele fio e o carregador automaticamente carrega a bateria, tá? E aí a gente consegue usar de novo. Existem alguns equipamentos que a gente usa na nossa casa, como é o do controle remoto que o rapaz está segurando na primeira fotografia, que também precisa de geradores de energia, mas que não são baterias e nem baterias recarregáveis, que são as pilhas. Existem pilhas comuns e hoje em dia também já se tem as pilhas recarregáveis. Então, ela tem um adaptador, você coloca a pilha ali dentro, coloca na tomada e a energia elétrica da tomada passa para a pilha e a pilha pega a carga novamente, tá? Então, existem alguns aparelhos que são movidos à eletricidade diretamente e outros através de geradores, tá? Que são as pilhas e as baterias. Outra coisa importante também com relação à eletricidade é o circuito elétrico, tá? Na página 205, ele ensina como que funciona um circuito elétrico e o que tem que ter num circuito elétrico para ele funcionar, tá? Geralmente, um circuito elétrico, ele vai acionar algum aparelho, tá? Ou algum instrumento, nesse caso aí, da página 205, ele dá o exemplo de uma lâmpada, esse circuito elétrico, ele quer acender uma lâmpada, tá? Mas o processo de todo o circuito elétrico é igual. A função dele é transportar essa energia através de fios condutores até o aparelho ou o instrumento que a gente queira utilizar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ter um gerador de energia. Aqui nesse exemplo, da página 205, ele usou a pilha. Poderia ser uma pilha ou poderia ser uma bateria, tá? Ele utilizou também fios elétricos, ó, fios condutores. Utilizou umas taxinhas, que é chamada de percevejo, que ela é de metal. Então, o metal é um bom condutor de eletricidade, tá? Ele usou também um clipe e usou uma lâmpada, que é o que ele quer fazer funcionar. Aí, o que ele fez, ó? Ele pegou o clipe, colocou preso nessa taxinha, e essa taxinha, ela está acionada a um fio elétrico, tá? Nesse exemplo aqui, o circuito ele está aberto, o clipe ele está afastado da outra taxinha. Quando isso acontece, quando ele está afastado, a gente diz que é um circuito elétrico aberto. Quando a gente pega esse clipe e encosta lá na taxinha, igual está mostrando na figura do lado, ó, ele chama de interruptor na configuração 2. Essa parte que estava aberta, ela se une à outra parte e aí emenda o caminho. O caminho, ele não fica aberto.
ele se torna um caminho fechado. Então, a gente diz que esse circuito elétrico, ele é do tipo fechado. E aí, quando isso acontece, vai fazer com que alguma coisa funcione. Nesse caso aí, a lâmpada vai acender, tá? Toda vez que o interruptor estiver na configuração 2, esse circuito ele está fechado e aí ele faz a lâmpada acender. Teve uma vez, quando a gente estava na escola, essa matéria vocês vão voltar a ver ano que vem, no 9º ano. Então, teve uma vez que o 9º ano, ele estava estudando essa matéria e o 5º ano também estava estudando essa matéria, né? Na mesma época. E aí, o que eu fiz? Eu pedi que o 9º ano fizesse um circuito elétrico igual a esse, parecido com esse. Uns fizeram com lâmpada e outros fizeram com hélice, que aí é tipo uma ventoinhazinha, a hélice roda. E eles apresentaram para o pessoal do 5º ano, que estavam estudando essa matéria, mas não sabiam ainda fazer um circuito elétrico. Então, eles acharam o máximo. Tanto o 9º ano gostou, porque fez uma experiência, quanto o 5º ano, porque o 5º ano pôde mexer, né? Pôde praticar o que eles estavam aprendendo no livro. Então, eles gostaram bastante também. Foi muito legal. Se a gente tivesse na escola, a gente até poderia fazer também um circuito elétrico, porque é fácil, ó, a gente tem esses materiais aí em casa, né? São materiais de fácil acesso, então a gente conseguiria montar um tranquilamente, tá? Se não fosse igual a esse, a gente poderia até adaptar um para ficar bem parecido com esse. A única coisa que a gente tem que observar é que quando a gente usa essas taxinhas aí, esses percevejos, tem alguns que ele é encapadinho com plástico, ele é coloridinho. Aí tem um plástico em cima, uma parte de plástico em cima. Quando o percevejo é assim, aí esse não funciona, porque o plástico, ele é um mau condutor de eletricidade, então ele impede que a eletricidade passe por ele, tá? Aí não dá para fazer. Tem que ser exatamente igual a esse, todo de metal, a parte de espetar de metal e a parte de cima também de metal, tá? Para poder conduzir essa eletricidade aí. Bom, aí nesse desenho também, a gente tem a presença dos fios, né? E aí vocês podem observar aí, ó, que temos aí um pedaço com fio preto e um pedaço com fio vermelho. Essa parte de fora do fio é só para proteger, para a gente não tomar choque, tá? É como se fosse uma capinha de plástico ou então de borracha. Dentro dele passa um material metálico também, que geralmente é utilizado o cobre, tá? Dentro dos fios elétricos, eles são formados por cobre. Por quê? Porque é um material de fácil acesso na natureza, tem bastante e é barato. Então, eles usam o cobre para conduzir essa eletricidade. E aí, eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que sim. Toda vez que a gente emenda um fio no outro, a gente precisa tirar essa partezinha de plástico, né? Deixar só a parte metálica, aí emendar um fio no outro e depois colocar uma fita preta nessa parte da emenda. Alguém sabe me dizer qual é o nome dessa fita? Você está falando de fita isolante, professor? Isso, muito bem, fita isolante, isso aí. Alguém sabe me dizer, já que vocês sabem o nome, a função dessa fita? Isola a O que a eletricidade? gente passa nessa parte que está encapada? O que a gente tem que passar nessa parte que fica desencapada do fio? Na fita? Para que a gente passa a fita nessa parte Mas que a isola a gente eletricidade? emendou? Isso. Quando a gente coloca essa fita, a gente tem uma segurança.
Se a gente quiser colocar a mão ali, não tem perigo, porque como ela é uma fita isolante, ela vai isolar a energia daquele cobre ali. Então, se a gente colocar a mão, é como se o fio tivesse encapado novamente, tá? Aí, na outra turma ontem, eles perguntaram assim, professor, eu posso usar um durex para fazer isso? Aí eu falei, não, o durex não serve. Por quê? O material do durex, ele é diferente, ele não é um material isolante. E aí, se a gente encapar o fio com durex, o durex, se passar a carga elétrica ali, o durex se derrete, tá? Então, a fita isolante, o próprio nome já diz, né? Já dá uma dica. Ela isola a energia daquele local ali. Então, ela é preparada com um material, tá? Um plástico até um pouco resistente, que quando a gente quer cortar essa fita, a gente tem até um pouco de dificuldade em cortar, né? Justamente porque esse plástico é um mau condutor de eletricidade. Plástico, madeira, né? São borracha, são maus condutores de eletricidade. A eletricidade não passa por esses materiais, tá? Por isso que quando a gente, às vezes, observa os funcionários da Enel, né, consertando alguma fiação no poste, assim, eles usam uma série de equipamentos. Eles usam um capacete, eles usam um visor, eles usam uma luva, né? Que aquela luva ali por dentro, ela é toda emborrachada, justamente para não tomar o choque, porque a borracha é um mau condutor de eletricidade. Eles usam umas botas também, né? Porque aí o pé fica protegido e a borracha, a bota também é de borracha, a borracha não conduz eletricidade, então tem todo um cuidado para eles não tomarem choque nenhum, certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Posso continuar? Pode. Ok. Então, na página 205, ele coloca um outro exemplo, né, de circuito elétrico, só que agora ele faz um esquema, ele faz um desenho. Na primeira foto é uma foto real de um circuito elétrico, e na segunda foto é um esquema, é uma representação dos fluxos de energia que estão sendo passados aí. Essa energia, ela é chamada de, a energia que passa, essa carga elétrica que passa, ela é chamada de elétrons. Então, cada bolinha dessa aí, sendo conduzida através desse caminho aí, é um fluxo de elétrons, a gente chama fluxo de elétrons isso. Igual aqueles elétrons que a gente viu no átomo, são esses elétrons que estão presentes aqui, eles têm cargas, tá? Cargas elétricas. E aí, ó, com a ajuda da pilha e do fio que conduziu essa energia que estava na pilha, a lâmpada se acendeu, tá? Então, tá querendo mostrar isso aí. Para a gente ter um circuito elétrico, a gente precisa basicamente de três componentes. A gente tem que ter o fio, a gente tem que ter ou uma pilha ou uma bateria, e a gente tem que ter alguma coisa para fazer funcionar. Tá? Nesse caso aí, no exemplo que o livro deu, uma lâmpada. Tá? Então, o intuito do circuito elétrico é fazer funcionar alguma coisa. Então, na nossa casa, a gente tem vários exemplos de circuito elétrico. Quando a gente tem o interruptor de uma lâmpada e a gente aciona o interruptor, a gente abaixa ele, automaticamente passa ali pelo fio que está dentro da parede, a gente não consegue ver, passa ali uma quantidade de elétrons, essa energia é levada até a lâmpada, e aí a lâmpada é acionada e aí fica acesa. Quando a gente quer desligar, a mesma coisa, a gente aciona o interruptor novamente,
E aí, esse caminho, ele é um caminho contrário, né? Ele faz com que a lâmpada se apague, tá? Então, a gente tem diversos exemplos na nossa casa com relação a circuitos elétricos. Bom, na página 206, a gente tem aí, ó, uma foto de fios condutores. Temos vários fios coloridinhos aí, ó, um vermelho, um amarelo, um azul, um verde. Todos eles mais ou menos do mesmo jeito, do mesmo tipo, e com o mesmo material dentro, que é o material de cobre que eu falei para vocês, tá? Então, toda vez que a gente quer conduzir uma eletricidade, a gente vai precisar de um fio. Por isso que o nome desse fio é fio condutor, porque ele vai conduzir a eletricidade. Então, para a eletricidade chegar na nossa casa, a gente tem o poste da rua, né? Mas a gente tem um poste na nossa casa também. Então, a eletricidade, ela vem do fio do poste da rua até o fio do poste da nossa casa. E aí, do fio do poste da nossa casa, a energia é distribuída pela casa inteira. Aí a gente consegue ter energia no quarto, energia na sala, na cozinha, no banheiro, tá? Que a gente precisa dessa energia em todos os cômodos da casa. Cada cômodo com uma necessidade específica, certo? Na cozinha, a gente vai precisar para a geladeira, para o fogão, se ele tiver acendimento automático, para o micro-ondas, para a máquina de lavar, né? Na sala, a gente precisa para a televisão, para a internet, para o ventilador, né? No banheiro, a gente precisa para o chuveiro, né? Quem gosta de tomar banho quente, precisa da energia do chuveiro elétrico. E nos quartos, quem tem televisão de novo, ventilador, ar-condicionado, né? Daqui da minha casa, eu consigo ver a televisão da casa de Amanda. Só a Amanda que liga a câmera. Eu só consigo ver a Amanda. Não está vendo televisão, está assistindo a aula, tá vendo? Que a televisão está desligada. Então, é uma aluna concentrada, não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Também, se tivesse ligado a televisão, eu ia puxar a orelha dela daqui. Bom, então, esse material que é feito fio condutor, que é essa parte colorida aí, ó, ela é sempre feita por um material que a gente chama de material isolante. Então, a gente pode colocar a mão nesse material sem problemas, que a gente não vai tomar choque. A gente só não pode colocar a mão nessa parte metálica, porque aí aqui, se tiver ligada a uma rede elétrica, vai passar energia por aqui, tá? Então, o material que é feito fio condutor, a parte metálica, ela conduz energia elétrica. E a parte colorida, que aí está colorida, ela não conduz energia, tá? É um mau condutor de energia, a gente chama de mau condutor de energia, que é o plástico, a madeira, a borracha, certo? Então, eu vou precisar que vocês marquem o seguinte, ó, lá em cima, no primeiro parágrafo, os fios são constituídos de materiais com capacidade de conduzir cargas elétricas e essa propriedade é chamada de condutividade elétrica. Marca até aí. Depois, nesse quadrinho verde, ele cita outros tipos de materiais que são bons condutores, tá? Eu citei o cobre, porque o cobre, ele é o mais barato, né? Por que ele é o mais barato? Porque ele é encontrado em maior quantidade na natureza. O livro cita também a prata e o ouro. Só que a gente sabe que a prata e o ouro são mais caros. Por quê? Porque a possibilidade de encontrar esses materiais na natureza são menores. Então, quando tem uma possibilidade menor de se achar na natureza, esse material acaba se tornando mais caro. Então, por isso que ele não é utilizado,
tá? O cobre que é utilizado por conta de ter um baixo custo e uma facilidade grande de ser encontrado na natureza. E para a gente terminar, nós temos aí, ó, 2 exemplos de circuito elétrico, igualzinho lá o da página 205, só que aí está querendo mostrar a classificação do circuito elétrico, tá? Dependendo da posição do interruptor, ele pode ser classificado em aberto ou fechado, tá? Então, o circuito elétrico, ele pode estar aberto ou fechado. Na primeira foto, ó, o interruptor está na configuração 1, ou seja, ele está aberto. Essa parte metálica não está encostando na outra parte metálica. Então, aqui não está sendo conduzida eletricidade nenhuma, energia nenhuma. E aí, se a gente observar, ó, a lâmpada está apagada. Tá? Já na outra imagem, na figura do lado, na foto do lado, o interruptor está na configuração 2, ou seja, ele abaixou, né, e encostou a parte metálica dele na outra parte metálica. Aí tem um fio que vai conduzir essa energia, essa eletricidade. Essa energia, ela vai ser dada pelas pilhas, que é um gerador elétrico, e vai fazer a lâmpadazinha acender, ó. Na figura 2, a lâmpada está acesa. Está bem fraquinha, mas está acesa. Diferente da figura 1. A gente consegue classificar se ele é um circuito elétrico aberto ou se ele é um circuito elétrico fechado. Tá com a banquinha aberta, na página 205 era feito com clipe, né? Tá o clipezinho aberto, encostado lá na taxinha, metal com metal, tá? Só que aí ele colocou numa alavanquinha, né? Esse circuito elétrico aí, ele tá mais sofisticado do que o da página anterior, tá? Para a gente exatamente dar esses 2 tipos de circuito, certo? Alguém tem alguma dúvida? Só eu falei, gente. Querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não. Não falou aí, saiu um som muito baixinho. Não? Tem certeza? Entenderam tudo? Na aula de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a página 207, sobre a corrente elétrica, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Pedro Henrique, você está me ouvindo? Pedro? Bom, então tá. Então, vou fazer a chamada. E aí, na aula de amanhã, a gente continua. Tá? Na aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre... Oi, Pedro. Ah, que bom que você me ouviu. Você conseguiu colocar sua matéria de programa de saúde em dia? Você está sem nota. E vale 4 pontos. Sua irmã fez, você não fez, não. Vale 4 pontos, Pedro. Pega a matéria dela e pode esperar até amanhã.
porque eu vou precisar somar a nota de vocês para colocar no diário. Tá? Copia da sua irmã hoje de tarde e tenta me mostrar na aula de amanhã, para você não ficar sem nota. Tá bom? Bom, então vamos lá. Aí, como eu estava falando, amanhã a gente vai ver algumas unidades de medida relacionadas à corrente elétrica, tá? Nós vamos precisar disso para o ano que vem também, tá bom? É uma matéria que a gente vai utilizar em física ano que vem. Então, vamos lá, nossa chamada.